Então, visto que todas as mulheres são iguais, vamos ver aqui que padrão é esse que eu estava falando com vocês quando exibia para vocês os tipos de corpos de mulheres. Eu estava querendo dizer, quando eu falava de padrão, da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Vamos aqui então relembrar como é a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Quando a aula é presencial, a gente pode tirar um tempo para recordar desenhando no quadro, pedindo à turma para dizer quais são esses órgãos. E eu queria dar um tempinho para vocês também refletirem sobre quais são os órgãos que compõem a pelve feminina. Então, deu um tempinho para listarem os principais aí mentalmente? Então agora vamos fazer a descrição. A anatomia do sistema reprodutor feminino, ela é composta de uma parte interna e uma parte externa. A região externa, que a gente chama de genitália externa, ela é conhecida pelo nome de vulva e é constituída de grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, ímen, introito vaginal e o períneo. Os grandes lábios, essa parte mais exterior, são constituídos de um tecido glandular sebáceo. Esse tecido glandular sebáceo, na puberdade, ele na parte superior, ele fica recoberto de pelo, o que a gente chama de pubis. Os pequenos lábios, eles são formados por um tecido mucoso e glandular. Eles se localizam numa área denominada de vestíbulo. Vestíbulo, a gente chama de uma parte que está anterior à outra. Esse vestíbulo, ele antecede a parte interna, a parte da genitália interna. Então, os pequenos lábios são formados também de tecido mucoso, glândulas sebáceas, e se localizam no vestíbulo. O clitóris, ele fica acima dos pequenos lábios, é uma estrutura sensitiva pequena e corresponde ao pênis masculino. Essa área sensitiva, ela tem a única função do orgasmo feminino. Numa parte do orgasmo feminino. O ímen é uma membrana, ele está descrito aqui ao lado, abaixo dessa figura com a mulher em posição ginecológica. O ímen, ele é uma membrana parcialmente oclusiva que reveste o introito vaginal, ok? Então, vamos explicar melhor o que tem nesse vestíbulo aí. O vestíbulo, então, ele só é visualizado com o afastamento dos pequenos lábios. É como está essa mulher nessa figura acima, né? Numa posição ginecológica, litotômica, onde, ao afastar os joelhos, a gente vai visualizar o vestíbulo. Nessa área se encontram a abertura da uretra, os ductos de Skene, o introito vaginal e duas glândulas de Bartholin. As glândulas de Bartholin, elas secretam muco para a lubrificação da vulva e vagina durante o ato sexual. E as glândulas de Skene, produzem muco incolor ou esbranquiçado. Ele é viscoso e também ele é produzido durante a relação sexual. Então, o períneo. O períneo é considerado a área delimitada entre o ânus e a vagina e serve de sustentação para todos os órgãos da pelve, como bexiga, útero, reto, intestino, parte inferior do abdômen. Quando eu falo de pelve feminina,
Eu estou falando só dos órgãos que só constituem a pelve feminina, mas tem os órgãos que constituem, tem órgãos que estão no homem e na mulher, como a bexiga, como o reto. E essa musculatura, ela vai servir como se fosse um assoalho. É sustentado por uma trama muscular e ligamentos, né? E esses ligamentos, eles vão ter a finalidade de sustentar esses órgãos, ok? Vamos passar, então, para a genitália interna. Recordaram a pelve feminina na parte da genitália externa. Vamos para a genitália interna. Anatomia do sistema reprodutor feminino interno é formada por, eu acredito que vocês tenham recordado naquele momentinho que a gente parou para pensar, né? Formado pela vagina, pelo útero e duas trompas de falópio e os dois ovários, ok? Muito simples, né? Muito fácil relembrar dos órgãos. A vagina é formada por tecido fibromuscular. Esse tecido fibromuscular se localiza desde o introito vaginal, atravessa o diafragma urogenital e vai até o colo do útero. É o órgão da penetração peniana e do parto e do fluxo vaginal. O útero então, ele fica na pelve, localizado entre a bexiga e o reto. Nessa figura aí ao lado, a gente pode observar mais a localização dele entre os órgãos, e aí a gente percebe que a bexiga, ela está na frente do útero e o reto está atrás, ok? Voltando aqui para a figura inicial. Então, o útero, ele é dividido em fundo, corpo e colo. Então, ele tem, numa mulher que nunca teve filhos, a termo e adulta, ele tem mais ou menos 7,5 centímetros, 5 centímetros de largura e 1,2 centímetros de espessura. Ele é revestido de tecidos, né? A camada chamada endométrio é a serosa, que reverte a parte externa, a parte interna do útero. Então, o endométrio é essa parte que está na região interna do útero. Na região mediana, a gente tem o miométrio, que é formado de uma camada muscular. E na parte externa, a gente vai ter o perimétrio, que é o tecido que vai revestir todo o útero. O útero, ele é mantido na sua posição por 3 ligamentos, né? É o ligamento largo do útero, o redondo do útero e o ligamento útero-sacral. Existe também uma musculatura, uma condensação fibrosa que separa a porção supravaginal do colo do útero, entre e liga a bexiga. Esse tecido a gente chama de paramétrio. Eu vou mostrar ele separado mais à frente, porque esse paramétrio é bastante importante quando a gente estiver falando de câncer de colo do útero e câncer de endométrio. Os ovários. Desculpa, vou continuar falando do útero, que eu queria dizer para vocês que a parte, o terço inicial do útero, a gente chama de colo, a porção acima desse terço a gente chama de corpo do útero, e a parte que se relaciona o útero com a pelve, a gente chama de fundo do útero, ok? Então, seguindo, vamos falar agora então dos ovários. Eles se localizam atrás dos ligamentos largos,
atrás e abaixo da tuba de Falópio. São ovais e medem mais ou menos 3 centímetros de comprimento. Ao nascimento, esses ovários eles já contêm milhares de células óvulos, que são os gametas, né? Os ovários eles têm a responsabilidade de carregar milhares de ovos que vão se transformar em seres humanos lá da puberdade em diante. Os ovários, então, e as tubas ou trompa de Falópio são o que a gente chama de anexo. Doravante, durante os estudos que vocês farão a respeito de câncer do colo do útero, câncer de corpo do útero, endométrio, de ovário, em muitos momentos vocês vão ouvir a palavra anexos. E quando estivermos falando de anexos, estaremos falando da trompa e dos ovários. Ok? Visto isso, vamos ver aqui o paramétrio que eu estava falando para vocês. Então, o paramétrio é um tecido conjuntivo fibroso formado por uma condensação areolar que contém vasos e nervos e cerca parcialmente o útero e tem a função de preservar o órgão. Ele cerca parcialmente o útero e envolve parcialmente a genitália feminina, o aparelho urinário feminino, ok? E vai ser muito importante quando a gente estiver falando de metástase, quando a gente estiver falando de cirurgias, porque esses paramétros, por serem bastante irrigados, eles têm uma força celular de ser um carreador de mitoses de células malignas e acaba sendo um ponto de propagação da doença. E no tratamento, ele vai precisar ser sempre envolvido, tanto na radioterapia quanto nas cirurgias, porque forma-se ali um foco para a disseminação da doença. E agora, vamos recordar um pouco a ovulação, né? Quando a gente começa a falar da função do sistema reprodutor feminino, não há como a gente falar nesse sistema sem falar na ação hormonal intensa que envolve esse processo. Então, na puberdade, por volta de 11 anos, os óvulos eles começam a amadurecer. Durante um período denominado de fase folicular, um óvulo ele aumenta como um cisto. Ele aumenta bastante e tem líquido envolvido na camada exterior desse óvulo. E aí a gente começa a chamar ele de folículo de Graafi. Esse folículo de Graafi, ele vai se desenvolver bastante e nesse desenvolvimento do folículo de Graafi, ele é influenciado por hormônios, que é o FSH, produzido pela hipófise, e o LH, produzido pela hipófise. E esse estímulo vai permitir que ele se prepare para a fecundação. Então, o desenvolvimento do folículo e a preparação do útero, eles são influenciados por hormônios, FSH, produzido pela hipófise, e pelos hormônios produzidos pelos ovários, que é o estrogênio e a progesterona, né? Então, nessa figura, a gente pode perceber um folículo primordial, né, que é o folículo primário, ele vai se desenvolvendo pela influência do FSH
a folículo primário, folículo amadurecido, óvulo. Pela ação do LH se formará o óvulo livre, ele vai ser lançado na trompa de Falópio, e aí a gente vê que o óvulo livre ele vai para a ovulação, e a cápsula dele, ele fica, né? Esse óvulo livre, que vai servir para ser fecundado, ele entra pela trompa de Falópio, e a trompa de Falópio tem movimentos que a gente chama de movimento ciliar, ele é revestido de cílios, que vão impulsionar esse óvulo livre até um terço da trompa de Falópio, onde ele vai ser fecundado, né? E aí, dentro do ovário, vão permanecer o corpo lúteo, que é influenciado pelo hormônio LH, e se esse óvulo ele for caminhando e fecundado, ele vai caminhar até o terço superior do corpo do útero, onde vai acontecer a anidação e o desenvolvimento fetal. E esse corpo amarelo vai ser responsável pela produção da progesterona. Do contrário, se não houver a fecundação, esse corpo amarelo ele vai se transformar em corpo albicans, por causa da diminuição da produção do LH nesse corpo lúteo, e vai acontecer a menstruação. Vamos ver no slide seguinte como é que acontece essa ação do FSH e do LH sobre o desenvolvimento do óvulo, até que ele se transforme em um folículo de Graafi e é transportado pela tuba uterina até o útero. Esse assunto é um assunto meio que complicadinho, mas todas essas etapas são muito importantes quando a gente estiver falando de câncer. Quando a gente estiver falando de câncer de ovário e quando a gente estiver falando na fecundação, ou melhor, na ausência da fecundação, e como isso se transforma num fator de risco para alguns tipos de câncer. Então, tenho aqui uma figura que é demonstrativa do ciclo ovariano. E então, na tela, na primeira fase do desenho, né? Nessa primeira linha, a gente tem o crescimento do folículo até que haja ovulação, o corpo amarelo ou o corpo álbicas. E nas colunas, o que está acontecendo em cada momento. Então, no momento em que está acontecendo o crescimento do folículo, a gente pode observar que a gente inicialmente está falando de temperatura alta, depois a gente está falando de ovulação, e a gente está falando do corpo amarelo, e depois do corpo álbicas. Como é que a gente vai entender essa trajetória? Vamos entender essa trajetória, primeiro entendendo que a produção de FSH e a produção de LH, elas vão acontecer em momentos diferentes. Assim, o FSH, ele vai atuar até o 14º dia do ciclo. O ciclo menstrual, a gente chama de ciclo menstrual porque é algo que acontece mensalmente. Na verdade, é o ciclo mensal, né? Esse ciclo mensal, ele acontece todos os meses, logicamente, né? Acho que eu estou sendo redundante no que eu estou dizendo, mas na maioria das mulheres acontece de 28 em 28 dias. Quando se faz um estudo mundial sobre o ciclo, 28 em 28 dias.
E aí, nesse esquema, a gente pode perceber que do dia 1 até o dia 14 predomina a fase folicular. É essa fase aqui. Predomina a fase folicular. E do dia 14 até o dia 28 é a fase lútea. Nessa fase folicular, vai haver a ação do estrogênio. Ao mesmo tempo que a ação do estrogênio, que é produzido pelo ovário, há a produção de FSH, que é produzido pela hipófise. Neste momento, o que vai estar acontecendo? A fase folicular, a fase de crescimento do folículo, até que haja a ovulação. Então, o FSH produzido pela hipófise, ele vai ter a função de fazer a proliferação celular do folículo e o estrogênio, que é produzido pelos ovários, ele vai ter a função de aumentar a espessura do endométrio, vai aumentar a libido e a lubrificação vaginal e aumentar a temperatura, quando a gente viu aqui. Essa linhazinha vermelha representando o que está acontecendo nesse momento. O crescimento do folículo, estimulado pelo FSH, e a adequação do corpo feminino para recebimento do óvulo. Então, é como se fosse o cio feminino, né? Aumenta a temperatura, aumenta a libido, a secreção vaginal aumenta, tudo isso ao corpo se preparando para o recebimento desse óvulo, ok? E daí termina a fase folicular com o rompimento do folículo, a expulsão do folículo para a trompa de Falópio e resta a membrana que envolvia esse folículo, que vai permanecer dentro do ovário. Nesse momento, a gente vai ter aqui o pico dos 14 dias. Nesse momento de pico, o hormônio luteinizante, essa linha azul, ela vai estar no pico máximo, né, de produção, e esse LH, ele vai ser o hormônio responsável para manter o corpo amarelo para estruturar a fecundação. Caso não ocorra a fecundação, o nível de LH ele vai diminuir e vai surgir o corpo albicans e a menstruação. Então, o pico do hormônio LH é aqui, na hora que isso acontece. O hormônio estimulante, nessa hora que acontece a menstruação, ele ainda está num pico, mas ele vai diminuindo, é esse verdinho, diminuindo até que haja menstruação ou que haja a fecundação. Ao mesmo tempo, o hormônio LH, a progesterona, ele aumenta essa linha roxa, né? Ele aumenta para preparar esse corpo feminino, né? O útero mais especificamente falando, para que haja a fecundação. E aí a gente percebe que o espessamento do endométrio, essa parte aqui, né? A gente percebe o espessamento do endométrio nesse momento. Se houver a fecundação, o corpo amarelo, ele vai ser responsável para que este endométrio permaneça bastante irrigado e preparado para uma gestação, e ele vai também atuar fazendo com que a musculatura do miométrio, né, ela iniba as contrações do útero,
para que não haja expulsão do embrião e vai preparar as glândulas mamárias para a menstruação. E caso isso não aconteça, todos esses hormônios têm uma baixa, acontece a transformação do corpo amarelo em albicans e acontece a menstruação. E aí a gente consegue perceber por que somos nós complicadas e perfeitinhas ao mesmo tempo. Esse sistema é perfeito, é muito bem elaborado e a gente olha para ele e acha uma coisa tão complicada. E somos mesmo complicadas e perfeitinhas, né? Esses hormônios, então, são os responsáveis pela reprodução feminina e são os responsáveis também pela TPN, pela TPM e pelas cólicas durante o ciclo menstrual. A progesterona é o hormônio que vai fazer com que o útero se contraia para expulsar a camada de endométrio que não vai ser usada, e essa irrigação que ele provoca, essa irrigação que é provocada para uma fecundação, ela vai ser destituída deste lugar e vai ser a nossa menstruação, ok? Fizemos uma boa recordação? Então, agora nós vamos conhecer o que vai acontecer numa neoplasia maligna dessa pelve feminina. As neoplasias ginecológicas são um conjunto de doenças heterogêneas quanto à clínica e à morfologia que podem acometer a vulva, vagina, colo, corpo uterino, ovário e trompa de Falópio. O cenário de incidência mundial dessas doenças é bem elevado e o cenário nacional, infelizmente, acompanha a realidade da América Latina e do Caribe. A realidade é forte. A distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes para o ano de 2020, de acordo com a estimativa do INCA, ela mostra que para o colo do útero haverão 16.590 casos neste triênio, de 2020 até 2022. Para o câncer de ovário são esperados 6.650 casos e para o corpo do útero 6.540 casos. E quando a gente olha para essa distribuição, a gente percebe que o colo do útero tem quase três vezes mais a incidência do ovário e do corpo do útero, sendo que o câncer do colo do útero é um câncer que tem prevenção. Isso é bastante preocupante. O câncer de ovário, ele acontece 6.650 casos para esse triênio, mas é uma doença silenciosa, perigosa e com uma letalidade bem grande. Já o câncer do corpo do útero ocorrerão em 6.540 casos, né, nesse triênio, porém é um câncer que tem mais propensão a ser diagnosticado logo no início, o que facilitará o tratamento em fase precoce. Falar aqui um pouco do câncer no corpo do útero e vou dizer a vocês que vocês vão ter a oportunidade durante este módulo de ver de novo as doenças que ocorrem na pelve feminina de uma maneira mais abrangente, mais aprofundada. Aqui, nessa aula que nós estamos tendo no dia de hoje, nós estamos falando dos fundamentos. Então, por isso que eu vou falar um pouco dos cânceres para associar o que acontece na anatomia e na fisiologia. Então, as características do câncer no corpo do útero são as seguintes. O fator de risco será o sobrepeso e a obesidade e o consumo frequente
de alimentos com alta carga glicêmica. Os sinais e sintomas são sangramento vaginal na menopausa, dor pélvica, fadiga, anorexia e perda de peso. O fator de risco, sendo sobrepeso, obesidade, vai trazer uma característica muito comum, que é a idade. O câncer no corpo do útero, ele ocorrerá mais nas mulheres que estão na menopausa. Por que vai acontecer isso com as mulheres que estão na menopausa? Porque ele acontece no endométrio. Esse endométrio, à medida que ele for se descamando durante a fase de fértil da mulher, ele vai ter isso como um fator de, como é que eu digo, de proteção para o corpo feminino, ok? Já os sinais e sintomas vão ser um sangramento vaginal na menopausa. E quando há esse sangramento vaginal na menopausa, a mulher vai perceber de imediato que está acontecendo algo de diferente com o corpo dela, porque não é normal um sangramento nessa fase da vida. E esse sangramento vai fazer com que ela busque de imediato o socorro médico. E esse socorro vai permitir que a doença seja diagnosticada inicialmente, né? Então, o diagnóstico será feito pela história clínica, pelo exame físico, por uma ultrassonografia transvaginal, esteroscopia e biópsia. Tratamento será cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Deixa eu falar um pouco mais dessa doença no corpo do útero. Acontecendo na menopausa, na idade de 56 anos em diante, o que vai acontecer? Vai encontrar uma mulher que vai ter hipertensão, que vai ter diabetes, que vai ter obesidade. E essa tríade de diabetes, hipertensão e obesidade, ela é considerada também um fator de risco, que é discutido entre alguns autores, mas é o que ocorre na maioria das mulheres que têm câncer de endométrio. Ele é fácil, tem um tratamento com um prognóstico muito bom quando é tratado logo no início, tanto com cirurgia quanto radioterapia e quimioterapia, sendo que a radioterapia e a quimioterapia são usados mais nos casos avançados. A cirurgia é o tratamento de escolha para todo tumor sólido na fase inicial. Vamos falar aqui então do câncer do colo do útero. A infecção do papilomavírus humano 16 e 18 é o que causa o câncer do colo do útero, né? Ele tem fatores de riscos, né? Que a gente pode dizer que, na verdade, são cofatores, né? Que é o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo, uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, mas na verdade são cofatores. O fator de risco mesmo, a causa principal, é o papilomavírus humanos. O papilomavírus humanos, ele está presente em 80% das mulheres sexualmente ativas. Alarmante essa notícia que dou, né? Mas dentre desses 80% de mulheres que têm o câncer causado, que tem o HPV, dentre as 80% das mulheres ativas que têm HPV, somente 32% delas vão ter o tipo 18 e o 16. E dentre as que têm as 18 e 16, nem todas vão evoluir para o câncer. Elas vão ter
a lesão inicial causada pelo vírus, que nós vamos chamar de lesão intraepitelial, que é o quadrinho abaixo do colo normal, tá? Esse colo normal é esse rosinha aí, brilhoso, parecendo um lábio, e abaixo nós vamos ter o NIC 1 e o NIC 2 ou 3, que é a lesão de baixo grau, o NIC 1, e o NIC 2 e 3, a lesão de alto grau, que são lesões precursoras do câncer. Essa lesão, ela pode ser detectada pelo exame de Papa Nicolau e tem progressão lenta. A progressão desta lesão de baixo grau até uma doença invasiva, ela pode levar de 6 a 18 anos. E aí, nesse período, há possibilidades de prevenção. Então, a prevenção é com o exame de Papa Nicolau, diminuindo a diminuição do contágio, do risco de contágio. O risco de contágio ele é aumentado com a multiplicidade de parceiros. A vacina tetravalente contra o HPV para meninas de 9 a 13 anos e meninos de 11 a 14 anos é o que a gente pode chamar verdadeiramente de prevenção, porque vai daqui a 10 ou 20 anos a doença poderá estar erradicada se de verdade a vacina for aplicada a toda a população. A gente está vivendo um período em que as pessoas estão fugindo da aplicação de vacina. E isso tem sido bem agravado entre os adolescentes e os pré-adolescentes, certo? Então, outra forma de diminuir o risco é diminuindo o uso de tabaco e diminuindo o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. O desenvolvimento é lento, né, da doença, já como havia falado, de 6 a 10 anos, sendo que os sinais e sintomas iniciais, ou seja, da lesão precursora, que não é o câncer ainda, é uma lesão assintomática. Já a doença invasiva, que é o câncer propriamente dito, essa parte aqui à esquerda do slide, ela já trará sintomas importantes, né? Geralmente são esses sintomas que trazem as mulheres a procurar o serviço de saúde. A doença invasiva, então, vai evoluir para metrorragia, dispareunia, leucorreia fétida, disúria, dor lombar pélvica, fistas urinárias e fístulas retais. Diagnóstico. O diagnóstico vai ser feito através do exame pélvico, história clínica, exame preventivo, Papa Nicolau, colposcopia e biópsia. E o tratamento, cirurgia, radioterapia, teleterapia, bracterapia, quimioterapia, associações de tratamento. Vocês vão ver isso mais detalhadamente em outra fase deste módulo. Então, para recordar aqui da anatomia, a gente percebe aqui como é um colo sem um colo normal, né? É um colo, um tecido epitelial, pavimentoso, e a gente percebe como ele é degenerado por conta da agressão do HPV à medida que ele vai sendo invadido, as camadas intraepiteliais vão sendo invadidas. E aí a gente percebe aqui a importância de conhecer a anatomia, porque a gente percebe que o colo é exatamente o local onde o pênis ele toca, ele penetra durante as relações sexuais, né? Sobretudo no momento do orgasmo. E a gente percebe também, é bom colocar aqui, que o uso do preservativo, ele vai permitir que o colo não toque no pênis, mas ele vai permitir que o pênis contaminado toque na base do introito vaginal, no testículo, no canal
no vestíbulo, e isso também vai propiciar uma propagação do HPV e do desenvolvimento de lesões precursoras, de condilomas e até mesmo do câncer. A doença maligna no ovário, ela vai acontecer originalmente nas células epiteliais. Que são células epiteliais? São as células germinativas que formam elas vão acontecer, as células epiteliais, em 95% dos casos. As células epiteliais são as células que revestem os ovários. Então, 95% das vezes vai acontecer no tecido epitelial. Já nas células germinativas, que formam os ovócitos, e nas células estromais, que produzem os hormônios femininos, somente em 5%. Ok? Então, recordando lá, as células germinativas são aquelas que vão formar os ovócitos, os folículos, e as células do estroma são aquelas que vão produzir o estrogênio e a progesterona. Tá? Essas são bem raras. O fator de risco é a nuliparidade, ou seja, não ter filhos, a menarca precoce e a menopausa tardia. História familiar de cânceres de ovário, colo retal e de mama, por causa da mutação do gene BRCA1 e BRCA2, e a obesidade. Então, esses são os fatores de risco. Agora, os sintomas são sintomas bem sutis. Na fase inicial, os sintomas, eles são inespecíficos. Eles são sintomas que não são aqueles que a gente possa dizer, opa, isso deve ser câncer de ovário. Só a doença avançada que ela vai trazer um volume abdominal, vai trazer ascites, edema de membros inferiores, náusea e desconforto abdominal, flatulência, constipação, diarreia e fadiga. Os sintomas iniciais, eles são muito sutis. Eles são somente o enjoo, somente cialorreia, enfim, nada que possa fazer com que se desconfie que está havendo uma doença tão grave. Então, os fatores de risco são a nuliparidade, a menarca precoce e a menopausa tardia, a história familiar. E os sintomas de proteção, então, vão ser o uso de anticoncepcional, a amamentação, a laqueadura tubária e a salpingo-ovarectomia, que é a retirada do ovário e a retirada das trompas, que algumas mulheres fazem quando percebem que tem uma história familiar de câncer de ovário e de câncer de mama, né? O caso mais emblemático é o caso aí da Angelina Jolie, que fez essa prevenção radical, né? Então, é uma doença silenciosa, de difícil diagnóstico na fase inicial, tem alta letalidade, são 6.650 casos previstos para 2020, eram em 2017 3.879 óbitos, né? A letalidade grande. Então, essa letalidade aplicada ao número total de 6.650 dá mais da metade, né? 50% de letalidade. Essa doença tem. Então, o diagnóstico vai ser feito por uma avaliação clínica, uma avaliação cirúrgica, que é o que vai permitir que se faça a biópsia, que é o padrão ouro para diagnóstico de qualquer tumor sólido, exames de imagem com os marcadores tumorais, né? Existem marcadores tumorais que são elementos, substâncias que tem no sangue, que no caso do câncer de ovário é o CA125, que embora não seja específico,
ele pode auxiliar no diagnóstico do câncer de ovário. E o estadiamento, ele vai ser feito por imagens, ok? O câncer de vulva, o carcinoma cutâneo de célula escamosa, ele é pouco documentado. Ele é raro, 39,5, 40% dos casos acontecem em mulheres, né, na fase de menopausa. No INCA, a gente vê bastantes casos, né, um número expressivo, e esse número expressivo parece que acontece porque somos referência para o tratamento de câncer de ginecológico, então os casos são muitas vezes direcionados para cá. Geralmente acontece na região mucosa e sem pelo, né? Aí aqui na figura a gente está vendo alguns cânceres, né? E aí a gente percebe que acontece geralmente na parte interna da vulva, no vestíbulo, e raramente acontece na parte do tecido cutâneo, a região que tem pelos, né? Então, a incidência desse câncer é bem pequena, 3 a 5% dos cânceres ginecológicos vão acometer mulheres entre 40 e 60 anos. O câncer de vulva também tem uma lesão precursora, que é o NIV, né? Lesão intraepitelial vulvar, que permite que a doença seja diagnosticada em fase inicial e seja tratada antes que se transforme num câncer. O fator de risco é o tabagismo, HPV, doença dermatológica, né? O líquen isqueroso, né? Doença de Paget também. E a localização, como nós estamos vendo na figura, é 50% nos grandes lábios, 15 a 20% nos pequenos lábios e 15% no clitóris e períneo. Os sintomas iniciais são prurido vulvar e ardor. E isso, às vezes, não chama muito a atenção da mulher acometida por esse ardor e por esse prurido, geralmente acontecendo numa idade mais avançada. As mulheres, por sentimento de culpa, vergonha, coisas incutidas na nossa cultura, nem comentam. Procuram usar um sabonete dermatológico, procuram tratar de uma maneira caseira, sem procurar o serviço de saúde. A doença avançada, então, vai mostrar necrose glandular, ulceração, secreção purulenta e linfedema. E para a prevenção, não existe. A prevenção poderia ser o autocuidado, poderia ser a percepção do corpo feminino, poderia ser, desde pequena, conhecer como é a sua vulva, olhando no espelho, porque quando houvesse alguma alteração, seria percebido. Isso não acontece conosco. E o tratamento é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, nos casos mais avançados. Então, os tratamentos, eles são, para todos esses tipos de câncer, são quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E aí, a gente entende que a tecnologia dura é essa das quais estou falando, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. A tecnologia leve e dura são os saberes estruturados, são as normas, protocolos e conhecimentos que nós temos e estamos adquirindo para atuar com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E a tecnologia leve serão as tecnologias das relações, da conversa, da percepção, da ajuda, né, do acolhimento. E aí,
eu trouxe aqui um caso para a gente pensar a respeito dele. Sei que a gente adquiriu ainda pouco conhecimento com essa introdução nos fundamentos da assistência de enfermagem ao câncer ginecológico, mas vamos ver o que a gente já pode pensar. Margarida é casada, tem 60 anos e 2 filhas gêmeas, de 35 anos. Moram todos juntos em uma casa com 4 cômodos, sala, cozinha, banheiro e 2 quartos. As filhas são casadas e têm cada uma um filho. Margarida é hipertensa, sofreu AVC há 2 anos e ficou com hemiparesia à direita, queda de comissura labial e dificuldade de fala. Apresentou sangramento vaginal e, como já estava na menopausa, procurou o ginecologista da ex-patroa, que passou uma ultrassonografia. Levou 2 meses para fazer o exame, buscando um local público, com vergonha de recorrer de novo à patroa. O resultado mostrou espessamento de endométrio e foi então pedido uma biópsia. Dessa vez, o médico se disponibilizou em fazer o exame gratuitamente. O resultado foi de malignidade. E então, Dona Margarida foi orientada a ir à atenção básica, mas ela não teve coragem de contar à família. E por conta da demora da realização da ultrassonografia, ela quis crer que não seria resolutivo, ia demorar muito, e ela não quis ir até a atenção básica. Após vários episódios de hemorragia e passado mais 2 meses, ela sofreu um desmaio e foi levada a um pronto-socorro, onde fez hemotransfusão e nova ultrassonografia. E foi encaminhada, então, para a unidade secundária para investigação ambulatorial. Só então mostrou o resultado da biópsia e foi encaminhada para a alta complexidade. E daí, e agora? O que a gente vai fazer, né? Dona Margarida está numa situação difícil. Como nós podemos ajudá-la? Vamos pensar um pouco a respeito disso? Fazer um intervalo de 15 minutos e eu volto com o resto da aula. Vamos beber uma água e vamos continuar.